A gente pega todos esses aqui, ó, coloca para nascer invisível. Tá? E quando o current user e its login estiver logado, aí esse elemento é visível. Vamos visualizar agora que não tem ninguém logado. Não apareceu nada, certo? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bumble. E nessa aula de hoje nós vamos aprender a instalar e configurar um plugin de identificação de endereço IP e outras variáveis como cidade, como localidade, como região, como país. A gente utiliza bastante esse tipo de serviço em plataformas, por exemplo, de streaming, né? A Netflix utiliza isso, a Amazon Prime utiliza isso. E qual a finalidade deles utilizarem? Eles limitarem acesso a conteúdo de acordo com a região. Por exemplo, há filmes aqui na região do Brasil, da América Latina, em que na região da Rússia não é permitido. Então a plataforma da Netflix lá bloqueia o acesso ao filme naquela região. E a gente vai fazer a instalação do plugin, vai fazer a configuração dele, vai puxar alguns dados e vai ver um exemplo de como a gente pode estar limitando isso, tá? Então, para começar a nossa aula, nós temos uma aplicação aqui básica que eu fiz com dois grupos de cadastro e login, né? Tá dessa maneira aqui, ó. Já preparei os workflows também desse sistema de cadastro de login. Ok? Já está feito aqui, ó. E o botão cadastrar, quando a gente clica no botão cadastrar, já está pronta essa parte de login e cadastro, tá? Faz o cadastro certo e o de login faz o login e redireciona para a página index, que está tudo aqui na página index dos elementos, ok? Então, para a gente aprender essa função, a gente vai vir em plugin, vai puxar o seguinte plugin, ó. Tem alguns plugins aqui de teste de outras aulas que a gente vai fazendo, a gente vai puxar o seguinte plugin, ó. IP espaço, e aí a gente tem os plugins de identificação de IP. Nós vamos usar hoje o do Renato Assi, tá? Que é esse aqui, ó, IP Geolocation IPFI, certo? A gente instala ele. Ele nada mais é que uma chamada API através de custom states para poder demonstrar os elementos que a gente quer, as variáveis que a gente quer. Tá? Instalado, a gente vem aqui nele, ó, todas essas funcionalidades ele mostra: IP, país, região, cidade, latitude, longitude, o CEP, o horário local, entendeu? E esses outros elementos aqui, olha, proxy, VPN. Nós precisamos trabalhar com uma API key dele, tá? Eu já estou com a API key aqui porque eu testei a aula antes da gente poder gravar. Para a gente conseguir essa API aqui, essa chave de API, se a gente vier na página de plugin, do plugin, e descer aqui na documentação, ó, instruções. Primeiro, vá até o website dealwithfi.org e pegue a sua chave de API antes de utilizar esse plugin, before starting to use the plugin, tá? Dragging an IP geolocation element into o editor, ou seja, arrasta e solta o elemento na página, é isso aqui, ó. A gente vem com ele aqui no nosso design, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Cadê? IP Geolocation, ó. Solta ele aqui na página em qualquer lugar, tá? A gente não precisa atribuir nenhum ID, mas nós temos que vir aqui em Settings, ó, e habilitar a opção de Expose Options ID Attribute, tá? Você marca essa caixinha aqui embaixo aqui.
Feito isso, a gente vai vir no design e vem antes disso aqui na página do Geolocation, tá? Aquela página, esse daqui, eu vou deixar no link da descrição esse site. Você vai cadastrar, certo? Uma conta. Vai ser enviado um e-mail para tua conta, você dá a confirmação de e-mail, né? Depois você vem aqui, ó, give your API a try, né? Consiga sua chave para poder utilizar. Você clica aqui. Ele tem dois tipos. Um, ele puxa só o país com essas variáveis aqui, IP, country, time zone, SP e domínio. O segundo, país e cidade com essas variáveis aqui, ele gasta 2 créditos, tá? E esse aqui gasta 1 crédito. E esse terceiro aqui com todas essas variáveis. Aqui é a chamada API, se você quiser configurar manualmente lá no Bubble, tá? Não precisa, mas tem tudo aqui, ok? E como é que a gente sabe o quanto que consome, tá? Você vem aqui na tua conta, depois que você cadastrou, essa é uma conta de teste, você vai em My Subscriptions e tá aqui, ó, por exemplo, a chave da API que eu fiz, né? E tá ativa, é um modo trial de testes e eu tenho 1000 chamadas de API no total. Eu já utilizei algumas, então eu ainda tenho 975, tá? Como eu estou utilizando mais de uma informação, ele gasta 2 créditos cada vez que eu utilizo. Então a gente vem aqui, copia essa chave API, né? Depois que você criou, ele vai te dar a chave API automaticamente, não tem mistério. E você vem aqui, ó, o plugin. Vou deixar igual aqui, tá? Pra gente ver que é a mesma. Não vou deletar uma das duas não, eu só vou colar em cima aqui, ó, Ctrl V. Tá vendo? É a mesma chave, ó. Coloca aqui no API Key e no API Key Dev, certo? A gente vai agora fazer o seguinte aqui, ó. Vai inserir um grupo nesse layout aqui, tá? Vamos lá. Vai ser grupo dados usuário o nome dele. Tá? Ele vai ser do tipo linha. Certo? Vou centralizar aqui também. Vou deixar aqui dentro. Isso. Vou entrar com um texto aqui, ó. Antes eu vou vir aqui, vou dar um background color, tá? Flat color, cor preta, mas aí eu vou deixar com 80% dela para dar um efeito de transparência, é isso. Aí eu jogo um texto aqui, ó. Esse texto vai ter a fonte branca, né? Vou deixar com borda, o conteúdo dele vai ser usuário, dois pontos, espaço, corrente user, nome. Vou fazer um registro aqui. Deixa eu jogar, centralizar aqui, tá? E o layout também aqui, ó, centralizar no meio, isso. Vou jogar um ícone aqui, ó, log out, esse aqui. Deixar na cor branca também, esse aqui vai ser para deslogar o usuário. Account, log the user out e navigation go to page index, para se manter na página index. Tá? Vou cadastrar um usuário aqui. Os campos de cadastro estão só e-mail e senha, então vou colocar o nome manualmente, tá? Para não fazer tudo manualmente. Vamos lá, criar novo acesso. Então, @gmail.com e a senha que é WR1234. Se eu vier aqui, ele já cadastrou? Já. O negócio é que eu não coloquei aqui para resetar depois que cadastra. Element Actions, Reset Inputs, tá? E o login também. Element Actions, Reset Input.
Certo? Já vai aparecer o usuário aqui já. Não, não vai não. Tá faltando o nome, pessoal. Vamos lá, vamos alterar aqui e vamos entrar com o nome. Os outros campos estão vazios aqui, tá? Nós vamos atribuir agora ao usuário esses campos aqui, beleza? Vamos lá, agora está aparecendo, certo? A gente copia isso aqui, ó. Ctrl D. Coloca ele em previews aqui, né? Esse aqui vai ser o IP, IP, dois pontos, espaço, não é IPA não, é IP. Aí vem com dado dinâmico. IP é o geolocation A, user IP. Vamos ver se apareceu? Já puxou o ID do usuário, certo? Vamos duplicar isso aqui também, ó. Ctrl D. Deixa eu colocar isso aqui por último, make last. Pronto. Aqui, ó, eu vou puxar a cidade, tá? Então vem aqui, ó, cidade, dois pontos, espaço, e em vez de, eu vou vir em region, tá? Porque em inglês cidade, tá certo que city aqui é cidade também, tá? Mas na nomenclatura deles lá, o city seria como os bairros, Campo Grande, entendeu? Zona Oeste, Barra da Tijuca, essas coisas assim. O região é a cidade lá, tá? Ó, tanto que vai aparecer a cidade aqui, ó, fica vendo? Rio de Janeiro, já puxou, tá vendo? E vamos colocar mais um aqui de exemplo. Lembrando que o plugin tem todas essas variáveis aqui que ele apresenta, tá? Eu estou colocando essas três para poder a gente adiantar a aula. Então vamos duplicar isso aqui, Ctrl D, né? Esse aqui vai ser o país. E a gente vem aqui em country, que país em inglês é country. Pronto, puxou o IP, a cidade, o país, BR, certo? Aqui é para a gente deslogar o usuário online. Como que a gente atribui isso ao usuário para poder trabalhar com esses dados? É simples, ó. Depois que a gente cadastrar o usuário, a gente vai vir com data thing, make a change to thing, tá? O que a gente vai mudar? O usuário atual, current user. Isso aqui vai entrar em segundo passo aqui, nos workflows, tá? E vamos mudar, vamos atribuir a ele o IP, a cidade e o país, certo? Então vai vir aqui, ó, EPL Geolocation IP, né? Mesma coisa que a gente botou para aparecer lá, cidade, EPL Geolocation A Region e EPL Geolocation A, que a gente não renomeou, por isso que estou falando A, Country. A mesma coisa no login, tá? Eu posso copiar essa variável aqui, ó, copiar e jogar aqui no login para adiantar. Eu vou dar aqui um element actions, reset inputs também. Aí, ó. Não tem nada aqui, certo? Vamos testar? Vamos logar o usuário aqui? Então, @gmail.com. Senha, que é WR1234. Vamos ver. Ah, não, isso aqui é para cadastrar. Ctrl C, é para logar aqui, ó. Oxe, qual foi a senha que eu botei aqui? Tá sem senha? Mas como? Pera lá. Input senha cadastre seu valor. Vou deletar aqui. Vou entrar com uma nova, tá? Cadastrar.
Cadastrou, né? Agora eu vou colocar o nome manualmente aqui de novo, tá? Já puxou tudo, ó, tá vendo? Ó, o país, o endereço e a cidade. Porque a gente já alterou aqui, ó. Para que atribua ao usuário atual o IP, a cidade e o endereço, tá? Deixa eu só colocar o nome para poder aparecer o nome lá, né? Eu não coloquei nesse formulário de cadastro, então eu estou inserindo manualmente. Beleza? Ó, já apareceu todos os dados aqui, tá? Eu vou deslogar. A gente coloca a seguinte variável aqui, ó, para não ficar aparecendo direto, ó. A gente pega todos esses aqui, ó, coloca para nascer invisível. Tá? E quando o current user e its login estiver logado, aí esse elemento é visível. Vamos visualizar agora que não tem ninguém logado. Não apareceu nada, certo? Se a gente logar, ó, logar, rincão@gmail.com. Isso é bug, tá? O e-mail está aqui. Vamos de novo. Tá, eu vou logar manualmente, já que ele quer me sacanear para a aula nossa não ficar muito extensa. Pronto, já apareceu aqui, beleza? Ó, vamos fazer a mesma coisa para os outros. A gente copia, né, a condicional e cola aqui, ó. Paste. Deleta essa, mantém a outra, né? A mesma coisa aqui, ó. Então o usuário está logado, tá tudo aparecendo. O usuário deslogou, não aparece nada, tá? Esse aqui também faz a mesma coisa, ó, para não ficar aqui. Layout, não aparecer, paste, tá? E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui, ó, para a gente visualizar testando, né? Deleta aqui, deleta o IP e deleta a cidade. Então tá sem cidade, endereço IP e país. Vamos efetuar o login, porque no login também tá a mesma coisa de atribuir, tá? Vou logar novamente aqui, tá? Pronto, logou, apareceu todos os dados. Se nós viermos aqui na nossa tabela de banco de dados, tá? Tá por enquanto sem nada, né? Vamos dar um refresh aqui, ó. Já atribuiu ao usuário atual, certo? Como que a gente utiliza a condicional de bloquear o acesso, igual eu falei no exemplo da plataforma? A gente vai utilizar a imagem aqui como exemplo, tá? Eu vou colocar lá para ela ser invisível, certo? Ela vai ficar invisível. E eu vou colocar a seguinte condicional. Quando o current user é país is for geolocation a country and o geolocation country aqui, IP geolocation a country e is BR, que é o símbolo do Brasil, tá? Então esse elemento vai ser visível.
Não apareceu porque não tem ninguém logado. Vamos logar aqui, ó. Então, @gmail.com e a senha. Logou, apareceu o usuário atual, o país contém BR, a imagem aparece. Se a gente mudar a variável aqui, ó, region is é o que? Rio de Janeiro. Vamos colocar assim, ó, Ctrl C, Ctrl V, para que ele puxe pela cidade. Um segundo exemplo. Vou deslogar, vou logar novamente. Ele apareceu. Certo, pessoal? Então, assim, dessa maneira a gente aprendeu a instalar e a configurar o plugin de geolocalização que fornece as variáveis de endereço de IP, VPN, cidade, país, região, time zone, localização, latitude, longitude, ele tem todas essas variáveis e a gente utilizou esses 3 exemplos aqui de IP, cidade e país para demonstrar a funcionalidade desse plugin e usou de exemplo uma condicional em que a gente consegue aplicar essas informações em elementos na nossa tela para que o usuário tenha acesso a determinada função ou não, de acordo com a região que ele mora. Valeu? Se gostou, deixe seu like aí, por favor. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe e interaja conosco. Deixa aí embaixo aí nos comentários do vídeo sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de conteúdo de aula. Se essa aula valeu seu joia, perdão. Se valeu seu joia essa aula e não foi inscrito, por favor, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Vai estar me apoiando de forma gratuita toda semana, trazer conteúdo novo para vocês aqui, para que todos tenhamos acesso à tecnologia e conhecimento gratuito. Se quiser apoiar de uma forma mais abrangente, clica aí no botão Seja Membro para ter acesso em primeira mão exclusiva a todas as aulas novas antes das datas pré-programadas de quarta-feiras às 12 às 18 horas. E a partir de julho agora nós vamos passar a ter conteúdos exclusivos para quem é membro no canal. Muito obrigado, até a próxima aula e um grande abraço. Tchau, pessoal.